Lisura, transparência, verdade e justiça é o que se espera das quintas eleições gerais de Angola realizar-se no dia 24 deste mês, com a participação de 7 partidos políticos e uma coligação partidária. A transparência eleitoral pressupõe que todos os intervenientes do processo eleitoral, no caso executivo, a Comissão Nacional Eleitoral, partidos políticos, observadores, comunicação social e sociedade civil, rejam a sua conduta com base no estipulado na Constituição, na lei e nos demais regulamentos pertinentes. Numa altura em que partidos da oposição cobram transparência no processo e ativistas políticos ameaçam impugnar as eleições gerais alegando irregularidades, trouxemos para a conversa o Dr. Luís Jimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia. Trouxemos também José Gama, jornalista e membro do Movimento Cívico Mudei Angola, Moana Vunonga, cidadão, ativista cívico e professor angolano, e a Sânia, infelizmente, desmarcou, não quis participar do debate. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da DW. Muito obrigado. É um prazer receber o convite da DW e estender a sua audiência. Um bom dia e obrigado. DW Eleições. Obrigada a todos. Uma primeira questão vai para os três, no caso. O que se espera das próximas eleições em Angola? Podemos começar com o Dr. Luís Jimbo. Ora, a expectativa, poderia dizer, está dividida, né, entre os candidatos e também entre o cidadão comum. Naturalmente, relativamente aos candidatos, a maior expectativa está na competição entre o MPLA e a UNITA, entre o candidato Alberto da Costa Júnior e o candidato João Lourenço. Há uma expectativa de uma competição pura pelo poder e que um destes será vencedor e depois disto há ainda também uma expectativa do day after, não é? Na forma da competição, como estão a fazer a campanha eleitoral, e devo realçar que estes primeiros 10 dias terminaram com alguma linguagem de violência entre estes dois candidatos, porque estão muito convictos de que podem ganhar as eleições, mas estão respeitando a mensagem, dizendo que não se deve antecipar a vitória. Neste aspecto estão a respeitar essa mensagem, mas de outro lado estão a usar uma mensagem muito, por exemplo, de cobardia, chamando-se de cobarde um ao outro de forma direta e de forma pública. Ora, este é um indicador de que, seja quem será o vencedor, o day after deve ser pensado. Já a expectativa para o cidadão é que estas são as primeiras eleições que, de facto, as pessoas que estão a exigir, são as pessoas que estão a exigir que o seu voto conta, que as eleições traduzam na vontade daquilo que as pessoas forem expressar na urna. E isto está a dar uma pressão muito grande, quer aos competidores, quer o órgão da Comissão Nacional Eleitoral e os outros, eu, como observador, como agente de educação cívica, sinto esta pressão do cidadão comum. Falando em day after, a segunda questão vai para o José Gama. Há uma vontade tão grande e notória de alternância política, o que poderá haver caso existir irregularidades? A previsão que eu faço é que, em caso de realidade, ou melhor, de irregularidades, Angola poderá sofrer sanções internacionais por parte dos Estados Unidos. Porquê? Porque a administração Biden, desde fevereiro do ano passado, que decretou e anunciou um combate contra as ditaduras. E esta administração entende que as fraudes eleitorais são equivalentes a golpes de Estado.
e têm procurado desencorajar golpes de Estado em vários países e também desencorajar fraudes eleitorais. Que multiplicam-se as denúncias sobre nomes de pessoas falecidas que aparecem nas listas eleitorais. No caso, os mortos estão registrados para votar. E o professor Moena Vunonga foi uma das pessoas que mais denunciou também esses casos. De que forma, enquanto cidadão, pensa agir, Moena Vunonga? Certo. A mim preocupa muito a qualidade do argumento do pessoal ligado ao Ministério da Administração Territorial, a CNE, porque, tal como eu disse, né, assim como o meu pai, que é falecido em 2015, apareceu como votante numa altura em que várias outras pessoas falecidas apareceram, inclusive pessoas de 2006, que é o meu caso do pai do ativista Luati Beirão, entre tantas outras pessoas. A mim isso causa muito problema porque é uma questão, primeiro, logisticamente não estamos a gastar tanto quando não deveríamos. E segundo, é a forma como se minimiza um problema deste tipo, sabendo que estatisticamente isso tem um peso de facto. Depois também nós temos que é a qualidade, a situação que fui denunciando várias vezes também, que é a deslocação de vários eleitores. Deixa-me só passar a palavra ao doutor Luís Jimbo. Doutor, segundo a UNITA, 2.000 observadores não cobrem eleições. Qual será o papel dos observadores, primeiro? E segundo, caso um observador eleitoral detete uma ameaça de fraude, quais serão os procedimentos subsequentes? Na forma como está a nossa lei, o observador é para uma figura estranha, como disse, alguém da União Europeia, de um país estranho, que vem e ele é retirado a possibilidade de apresentar reclamação na hora. Observa e tem aquela idoneidade de que domina o processo, observa, constata a irregularidade, não interfere, aponta a solução e no final manda um relatório à CNE para melhorar os processos futuros, que eles os famosos relatórios, que também são muitas páginas e depois ninguém lê, as pessoas ficam muito preocupadas com as declarações, mas o mais importante, estão as recomendações, estão os procedimentos legais que demandam o Parlamento, a CNE, a adotar as recomendações saídas. E isto, na forma como é a observação eleitoral cá em Angola, não permite colocar, reclamar diretamente. E isto faz com que os principais candidatos pouco interessam a presença de observadores. Por quê? Porque não são grupos de aliado para estas causas. Prejudicou-me a mim, ali, naquela mesa, quero que o observador também apoie. Esta possibilidade cá não temos, não é? Mas o observador tem um papel fundamental de idoneidade, porque fala com a sua convicção e de forma independente, se eu conseguir fazê-lo, se influencia o processo. Falando em CNE, doutor, se comparado com outros sistemas eleitorais a nível da região, qual é o nível de fiabilidade do sistema eleitoral disponibilizado pela CNE? A Angola tem um relacionamento, ou seja, a CNE em Angola tem um relacionamento de pouca aproximação com os diferentes atores do processo eleitoral. Ainda encara que o processo eleitoral é da CNE. Não, o processo eleitoral não é da CNE. O processo eleitoral é de todos os atores que intervêm no processo, o eleitor, os partidos candidatos, as ONGs que fazem observação, a mídia e a CNE, em um determinado período, é que facilita este engajamento. Mas, infelizmente, é difícil um relacionamento com a CNE em Angola, o que é contrário com outras realidades da SADC. Na outra realidade, a CNE, na África do Sul, em Moçambique, quer trabalhar com as organizações não governamentais, quer trabalhar com a comunidade internacional, quer trabalhar com a mídia. Cá em Angola, a CNE quer trabalhar sozinha e exclui todos os outros e olha com suspeita qualquer iniciativa até do eleitor, não é? Até o eleitor reclamar que o seu familiar está na base de dados é uma reação logo de suspeita, o que é infeliz ainda.
Moana Vunong, em Angola, analistas consideram que o apuramento centralizado, a falta de fundos e o medo de conflitos pós-eleitoral, entre outros desafios, comprometem a atuação do cidadão na fiscalização eleitoral. É real esta afirmação? Sente-se lesado enquanto cidadão? Eu confio no povo e não confio no Centro Nacional de Escrutínio, para começar. Segundo, era muito mais fácil nós termos apuramentos comunais, apuramentos municipais, apuramentos provinciais, que é para depois termos apuramento nacional. Mas depois, quando nos vem alterar a lei, que só teremos o apuramento nacional, isso dá a desconfiança, porque, inclusive, não se confia nos próprios membros das assembleias de voto que poderiam fazer esses apuramentos ou iniciais, que é para depois transferir a nível comunal, municipal e provincial e posteriormente nacional. Dessa maneira fica muito difícil confiar. Então, e como nós temos, existe uma falta de informação generalizada, e quando existe informação é deturbada e isso vê o mau serviço que costuma ser prestado pelos órgãos de comunicação social públicos, fica muito difícil confiar no tipo de eleições que nós teremos. E, desta maneira, vamos ter simplesmente um processo meramente formal, o que a mim já começa a fazer confusão enquanto cidadão. José Gama falou há pouco tempo da comunicação social. A justiça dos resultados das eleições pode estar em causa devido ao desequilíbrio na cobertura que está a ser feita pelos órgãos de comunicação social, sobretudo a pública. Até que ponto isso mancha o processo eleitoral? É sabido que um dos requisitos para analisar ou avaliar se as eleições são livres e justas é justamente no comportamento da mídia estatal. Angola tem uma Constituição e esta estabelece ou determina que todos os partidos devem ter tratamento igual, e também a própria lei eleitoral advoga isso. Aliás, quando se fala em eleições justas, é mesmo para ver justiça em termos de tratamento na mídia. E Angola não tem sido um bom exemplo. Já em 2017, o Departamento de Estado norte-americano produziu uma nota a dar nota negativa a Angola. E nós sabemos que, geralmente, os Estados Unidos, quando são eleições que eles reconhecem que são livres e justas, na hora da tomada de posse do novo presidente, enviam uma delegação em que for um alto funcionário que vai acompanhar o embaixador. E no caso de Angola não aconteceu. Estamos mesmo na reta final. Uma última questão para os três. Que cenário vocês preveem para o período pós-eleitoral? Como será a aceitação dos resultados? Falo no caso da aceitação dos resultados possíveis ou de uma possível transição pós-eleitoral. Quais cenários preveem? Estatisticamente, nós estamos a ver, por exemplo, eleições de 92, eleições de 2008, eleições de 2012, eleições de 2017, e nessas três últimas houve muita contestação a nível dos partidos políticos, principalmente da UNITA. Na verdade, até agora, nós temos um dos povos mais pacíficos do mundo, tendo em conta a sua fraca cidadania, o seu fraco envolvimento em situações políticas em Angola, de fato, que anda nem aí, na verdade. Então, para mim, o povo vai ter um comportamento indiferente, infelizmente. Ok, José Gama. Concordo plenamente com o que o Moana diz. Temos um povo pacífico, mas também adicionar que nessas eleições há que prever dois cenários. Um em vitória do MPLA, o outro na sua descontinuidade. Em caso de vitória do MPLA, como ele vai querer governar com tranquilidade, eu penso que as coisas vão ser pacíficas. Não vamos ter sobressaltos, mas em caso de derrota do MPLA, o MPLA logicamente não vai aceitar ceder o poder. Aliás, há poucos dias já fez uma conferência de imprensa a admitir que ele próprio não aceita derrota eleitoral e também não aceita até discutir já com as pessoas ou com a sociedade ou com os partidos uma possível transição pacífica. Exatamente, uma possível transição. Acha aquilo como uma anormalidade. Ele acha que só o debater o assunto ele está a admitir que vai perder. Mas isso é uma coisa absolutamente normal. Dr. Luís Jimba, qual é o seu parecer? Que cenário prevê no período pós-eleitoral? Temos que entender que a transição em Angola já iniciou.
o cenário iniciou, eu assumo o marco em que houve a sucessão de José Eduardo dos Santos com o atual presidente. Este cenário começou, a mudança é real. As pessoas, era impensável pensar para alguns Angola sem José Eduardo dos Santos, não até hoje paz a sua alma, mas até ainda não ser presidente. Hoje já, inclusive, já não está conosco. Ora, este processo começou. O que está a acontecer é que nós estamos num momento desta fase em que estes resultados eleitorais vai trazer mudança. Isto é inevitável. O que é que acontece? O que acontece com o Day After é que, infelizmente, temos uma elite política que gera o país de forma pessoal, ou às vezes nem temos uma elite política. Um debate como este sobre a transição nunca deveria estar na rua. Estas negociações sim existem quando há maturidade nas lideranças, quer do MPLA, quer da UNITA, quer de outros partidos, e não é uma negociata entre dois partidos, é uma discussão entre uma determinada liderança. Isto é uma questão. A questão do Day After entre os líderes políticos, os partidos políticos, estes nunca conseguiram construir um relacionamento que lhes possa dar exemplo, como por exemplo aconteceu entre as FALA e as FAPLA, a sua integração dos generais, que foi um exemplo em África. Mas entre os políticos, talvez porque nunca fizeram guerra diretamente, é mais debate. Eu estou com muitas dúvidas o que é que vai acontecer, independentemente do resultado, se é MPLA ou UNITA. Já há uma outra questão. Há uma transição, há um Day After do cidadão, dos jovens, das mulheres, das igrejas, das ONGs, que estes demandam a todos, independentemente de ser MPLA ou de ser UNITA, a aspiração que hoje a juventude tem de vida demanda para o MPLA e para a UNITA. E aqui eu entendo de que não há nenhum processo destes principais players políticos em preparar essa transição, essa sucessão de modo não político, mas social, que tem a ver com a estabilidade dos países, porque senão o que vai acontecer é que, como dizem os miúdos, quem vai empurrar na parede o MPLA e a UNITA são os grupos de miúdos. Ora, e eu sinto que não vejo dentre os mais velhos líderes políticos uma consciência de que há uma geração em transição. Estão tão agarrados um a olhar ao outro de quem vai ficar no lugar. E estão esquecidos de que há um grupo de jovens e de mulheres e de ONGs que reclamam e defendem uma participação na transformação do país. Estes dois níveis de transição, para mim, são os maiores desafios do Day After em Angola. Muito obrigado, doutor. Colocamos assim ponto final a mais um DW Debate. Obrigada, prezados convidados, e a si que nos acompanhou durante estes minutos. Esta vasta equipa promete voltar nos próximos dias com mais temas da atualidade, com o especial Angola Eleições 2022. Até lá, fique bem.